Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kessia e hoje nós vamos pensar um pouco sobre provérbios. Como prometido, hoje serão 2 vídeos, porque semana passada eu não consegui postar. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu espero que vocês me perdoem. Então vamos lá, capítulo 8 de Provérbios, a partir do verso 1. Não clamo porventura sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? Do cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Gente, eu simplesmente sou apaixonada por essa parte de Provérbios porque é uma analogia muito clara a Cristo. E já nesses primeiros versículos a gente já consegue perceber essa semelhança e essa... Como é que eu posso explicar? E essa junção entre a sabedoria e Cristo. Essa conexão que é feita entre a sabedoria e Cristo. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceita a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo que se pode desejar, nada se pode comparar com ela. As palavras de Jesus nos remetem à retidão, à justiça e à pureza. E a gente consegue perceber claramente isso ao longo dos evangelhos. Consegue perceber essa semelhança entre Cristo e a sabedoria. E aqui vão algumas características que eu acho bem interessante a gente frisar, que são: eu a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. A prudência nas palavras de Jesus. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. A boca perversa aborreço. Jesus, em sua caminhada aqui na terra, o tempo todo aborreceu a soberba e a maldade. O tempo todo denunciou a soberba e a maldade. Sempre quando ele via intenções de soberba, ele denunciava. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. É interessante perceber que Jesus, ele sempre preza pelo nosso entendimento da palavra, nosso entendimento através do Espírito Santo. Ele sempre aponta para que nós possamos entender aquilo que ele está falando e compreender os mandamentos dele, que são de paz e harmonia. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Como sabemos, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e sem ele nada poderia ser feito. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jesus, no sentido de aceitação, de salvação, né, e aceitação da sua palavra, ele é recíproco. Ele ama aqueles que o amam, e aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos, como está claro em João 14, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e enchem os seus tesouros. Como eu frisei aqui, a sabedoria não vai nos dar, não necessariamente, né, porque pode ser propósito para a sua vida que você tenha riquezas, mas não necessariamente Jesus vai nos proporcionar riquezas aqui na Terra. Mas as riquezas que Cristo nos dá e que o Evangelho nos proporciona são permanentes. Permanentes, então, quer dizer que o ouro e a prata que se desfazem, o dinheiro que se desfaz, não é permanente. Então, isso se trata de eternidade. As riquezas que Cristo promete estão na eternidade, são a eternidade. É uma vida eterna com Ele, para Ele. Por fim, ele meio que acaba com chave de ouro esse texto que é maravilhoso. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os caminhos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto, quando compunham os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. E olha o que é mais incrível que a gente consegue ver na Bíblia. João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, gente, o texto está claramente falando, remetendo a sabedoria, está falando de Jesus, está falando do Verbo, o Verbo encarnado. A sabedoria encarnada habitou no nosso meio. Gente, que coisa linda! E mais, aqui em Provérbios a gente consegue perceber o carinho, a doçura que havia na relação do Pai, do Filho e do Espírito, e do amor derramado sobre os homens, que foi derramado sobre os homens. Ouvi a correção, não a rejeites e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia e esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. E, gente, não tem como não relacionar Jesus com a sabedoria. Olha só o que João fala. Na verdade, não são palavras de João, são palavras do próprio Jesus.
João 14, no verso 6, vai dizer assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a sabedoria diz que eu sou o caminho, e o caminho se revela em Cristo, logo, Jesus é a sabedoria, é a própria sabedoria. Bem, então é isso, gente. É basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. Eu esqueci de falar isso no início, né? Eu esqueci, eu acho. Esqueci. Curte, compartilha, se inscreve no canal, gente, comenta, por favor, tá? E é isso. Até mais. Tchau.